Um tema... o Yuri adora temas polêmicos. Eu gosto de vê-lo dissertando sobre essas polêmicas. Vou colocar um tema polêmico que pode ajudar também as reflexões do pessoal aí. Um dos trechos mais interessantes do seu livro, o Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura, é o que trata sobre prosperidade. Você tem uma experiência extraordinária lá, no plano extrafísico, e que te ajuda a compreender a redimensionar de uma forma mais apropriada essa noção de prosperidade. E no campo espiritualista, a questão da prosperidade é sujeita a muitos questionamentos, muita polêmica, porque, de uma maneira geral, em síntese, muitas pessoas tendem a pensar que espiritualidade e dinheiro não combinam, né? Então, eu queria que você falasse a respeito desse tema, incluindo a ideia de que, na sua perspectiva, é legítimo ou não é legítimo cobrar por um trabalho espiritual, por exemplo? Um trabalho de natureza espiritual, de proposta espiritual. Perfeito, Júlio. E, olha, eu acho que isso reflete muito mais uma confusão social do que uma verdade espiritual de fato. Até as próprias traduções das escrituras sagradas, isso sempre teve muita manipulação para controlar o povo. E você controla o povo adquirindo poder. Então, por exemplo, você pega lá, Jesus falou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E é complicado, porque assim, não é literalmente um camelo entrando no buraco de uma agulha. O buraco da agulha era o nome de uma portinhola que tinha na muralha da cidade, e que, quando se fechavam os portões da cidade ao entardecer, as caravanas que chegavam depois tinham que entrar e descarregar pelo buraco da agulha, que era uma outra portinhola. O que é o lance da portinhola? Os camelos que entravam pelo buraco da agulha, eles tinham que entrar descarregados e de joelhos, porque ela era mais baixinha, e eles conseguem passar de joelhos. Ou seja, qual que é o simbolismo disso? Tá? O que é um camelo passando pelo buraco da agulha? É você ter humildade, o símbolo dos joelhos, é você não ter apego de querer carregar as coisas, assumir aquele protagonismo para suas costas, então você tem que saber ter esse desapego e tal, mas o camelo entra pelo buraco da agulha. Se ele fizer do jeito certo, ele entra pelo buraco da agulha. Quando Jesus ele aborda o homem rico e fala assim, vende tudo, dá para os pobres e me segue, ele não está falando contra quem tem dinheiro. Ele está falando para aquele homem. Aquele homem tinha um problema que estava limitando ele, que era, no caso dele, um apego ao dinheiro que ele usava de uma maneira diferente. Tanto é que existiam pessoas que tinham dinheiro na época de Jesus e que eram próximas de Jesus. José de Arimateia, que ajudava Jesus. Alguns dizem que Maria Madalena já vinha de uma família rica e, inclusive, patrocinava coisas de Jesus. O próprio Mateus, cobrador de imposto, né? Era quem tinha grana ali. E estavam perto de Jesus. Você não vê Jesus falando isso para eles. Então, assim, tem pessoas que usam o dinheiro como uma obstrução pela ligação, o significado e a relação de apego, de desequilíbrio que tem com aquilo. Tem pessoas que têm isso com dinheiro, tem pessoas que têm isso com sexo, com drogas, com vitimismo, até com religião. Tem gente que se liga de uma maneira tão desequilibrada com a religião que ou você larga isso e segue o Cristo de verdade ou não tem o que fazer, né? Naquele recorte, o problema daquela pessoa era o dinheiro. O apego dela, a forma desequilibrada que ele se relacionava com o dinheiro, estava impedindo ele de se conectar à energia que o Cristo estava trazendo ali. Então, naquele contexto, o Cristo falou, bom, se eu não cortar esse laço desse cara nunca vai sintonizar com a nossa parada aqui. Então, assim, cara, ó, eu tô aqui na sua frente. Ou você deixa isso que está te afundando, que você está tendo uma relação tóxica com isso, e me segue, ou não vai dar jogo, entendeu? O que é uma coisa interessante. Porque a gente aprende que, espiritualmente, a gente tem que falar sim para tudo, atender todas as expectativas, e Jesus estava fazendo diferente. Ele falava, ó,
Ou você se adequa e vem, ou eu não vou deixar a minha turma, não vou deixar a minha vibração, não vou deixar o meu rolê para ir até a sua confusão e ficar ali te abraçando, cara. Eu tô aqui na tua frente. Você toma uma atitude e vem, sabe? Se desconecta disso que tá te prejudicando e vem. Ou passou a chance, né? Então, assim, o mesmo Cristo que tem esse contexto, né? É o mesmo Cristo que vê os seus amigos pescadores trabalhando o dia inteiro no lago e não conseguindo um único peixe. Eles não são vagabundos que não estão fazendo nada. Eles não conseguem um único peixe para a família deles. E Cristo chega para eles, olha e diz, joga a rede ali. Joga a rede. Ah, mas a gente já está aqui o dia inteiro. Joga a rede ali. Não, mas joga a rede ali, confia em mim. Pô, tá bom, vamos lá, joga a rede. O que acontece? Fartura. Jesus, ele traz abundância. O que é a cura, se não a abundância de saúde? O que é o amor que ele traz, se não a abundância da sua luz? Onde Jesus faz o seu primeiro milagre, entre aspas, numa festa. Ele transforma água em quê? Em floral, não em vinho. Ele pega os pães que estão escassos, ele faz o quê com aquilo? Tira os pães das pessoas e fala assim, vamos agora todo mundo para o deserto viver de prana. Não, o que Jesus faz? Ele pega o pouco que você tem e ele multiplica. Ele quer ver a sua barriga cheia. Existe uma frase em Deuteronômios, alguma coisa que agora eu esqueci, que diz que não há nada mais satisfatório para o homem do que comer e beber e gozar do bem do seu trabalho. Jesus, se você for analisar de verdade, ele estava querendo ver os seus amigos bem. Quem estava sem comida, a presença de Jesus fazia gerar comida. Quem estava no perrengue, a presença de Jesus fazia sair do perrengue. Quem estava com doença, a presença de Jesus fazia vir a saúde, que volta a dizer o que é saúde, senão a abundância, o que é a cura, senão a abundância de saúde. Jesus foi um paradigma de abundância. Agora, a mesma religião que distorce essas palavras para fazer o povo ficar com medo de dinheiro. Eu não estou dizendo dinheiro no sentido de ganância, de você se afundar nisso. Eu estou dizendo de dignidade material. Você está na matéria, você tem que entender a linguagem de troca aqui para se sustentar e sustentar suas coisas, seus projetos. Eu acho que isso é o básico, né? A mesma instituição religiosa que distorce isso, deturpa e faz o povo ter medo de dinheiro, não querer ter dinheiro, achar que tem que ser pobre para ir para o reino dos céus, é a mesma instituição que, a pretexto desse tipo de narrativa e desse tipo de conversão, pega o dinheiro dessas pessoas e enche os seus próprios altares de ouro e os seus próprios sacerdotes de pompa. E quando ela faz isso, ela se transborda de recursos para agir no mundo institucionalmente, tirando os recursos das pessoas, dando a elas uma situação de opressão que não precisava ser assim. Isso poderia ser distribuído de uma forma igualitária ou mais justa, né? E é o seguinte, você tira a potência das pessoas. Quando as pessoas estão sem potência, quando elas estão de cabeça baixa, tudo é motivo de medo, de pecado, elas não podem ter as coisas boas, não pode transar, não pode fazer nada, você fica de cabeça baixa, é muito mais fácil você dominar essas pessoas. Elas estão oprimidas, elas estão curvadas pelo medo, pela dúvida, Deus vai me castigar, Nossa Senhora. Enquanto isso, a religião está enchendo o cu de grana, está se enchendo de poder, está dominando todo mundo. E isso vai influenciar no aspecto social, porque igreja e Estado sempre foram assim. E ambos ajudaram um ao outro a conquistar poder, para conquistar domínio. E passa por isso tirar a dignidade das pessoas. Quando você nutre narrativas religiosas a esse respeito, fazendo as pessoas se afastarem da dignidade, do equilíbrio material. Veja, ninguém está falando em ser ganancioso. Mas quando você convence as pessoas com um aspecto doutrinário, ou seja, uma autoridade sobrenatural, é Cristo que falou, foi Deus que falou, está na Escritura. Mentira, não está na Escritura. Se você for ver a Bíblia, por exemplo,
Tem um monte de passagem incentivando a prosperidade, a abundância, falando que Deus é abundância. E volto a dizer, o próprio Cristo. E os próprios trechos em que Cristo se posiciona contra pessoas ricas não é pela riqueza, é pela posição que essas pessoas têm diante daquele dinheiro. Sentido interno. E aí você faz as pessoas acreditarem que para elas conquistarem o reino dos céus ou um lugar legal no plano espiritual depois, o que é um lugar legal no plano espiritual? É um lugar que você passa fome? É um lugar que você não tem nada? É um lugar ruim, um lugar feio, um lugar sujo? Quando o pessoal pensa em plano espiritual, é o quê? Não é um lugar legal, cheio de coisa legal, abundância, limpo, bonito, organizado, né? É abundante, é próspero. Só que eles convencem a gente o seguinte, olha, para você um dia, depois da morte, alcançar esse lugar que tem abundância, aqui você vai ter que se sujeitar a uma situação de opressão. Essa situação de opressão, ela não é espiritual, ela é estrutural. Não é uma questão necessariamente kármica. O karma da pessoa é nascer pobre. Não é. O karma da pessoa, vindo de Deus, é que ela seja abundante, como Deus é. Porque ela é criação de Deus e Deus está nela. As condições que nós encontramos aqui são estruturais, sociais, políticas. E a gente não tem que olhar para elas achando que é a vontade de Deus que a gente se ferre aqui para conseguir algum algodão doce no plano espiritual depois. A própria indignação que nós temos aqui quando a gente vê essas injustiças todas, incluindo-se as injustiças sociais, que são alimentadas muitas vezes por esses discursos religiosos, porque afinal, para que eu vou resolver as injustiças sociais e estruturais se é a vontade de Deus, se é o karma? Ah, não, é provas e expiações mesmo, então deixa que tá certo. Não tá certo. A própria indignação que a gente sente e tem que sentir diante dessas injustiças já é a própria presença desse Deus de abundância dizendo, filho, eu criei um paraíso aqui, vocês estão bagunçando, mas o certo é ter tudo para todo mundo. Vamos mexer essa bunda. Porque assim, não dá para ficar vivendo em falta. Deus não é falta. Se você pegar o número de estrelas que tem no universo, o número de galáxias que tem no universo, o número de sóis que tem no universo, o número de grãos de areia que tem numa praia, o número de folhas que tem numa árvore, o número de células que tem no nosso corpo. Deus tem mania de grandeza, tudo é abundante. A abundância é que sustenta a vida. Tanto que quando a gente está no duro, está no negativo, a gente não sente que a nossa vida não está sendo sustentada, parece que a nossa vida está nessa sensação, porque o dinheiro, a abundância, não é só uma questão de número, de dinheiro físico, é uma questão psicológica. Como que você se sente psicologicamente, espiritualmente, quando você se sente materialmente nutrido, nutrida, apoiado, apoiada? E como que você se sente psicológica e espiritualmente quando você sente que materialmente, nós estamos aqui na matéria, não podemos ser hipócritas em relação a isso, quando você sente que falta. Não é uma coisa que te desconecta, que você fica para baixo, que, sabe, é uma opressão. E Deus não criou a gente para essa opressão. Claro que o ser humano descamba para os extremos. E aí a gente confunde as coisas. Só porque tem gente que vai para o extremo da ganância, da exploração, da ostentação e usa mal o dinheiro, a gente já acha que todo mundo que tem dinheiro é porque é corrupto. E isso causa um problema, porque a gente não atinge na nossa vida aquilo que a gente condena. Por isso que é importante a gente rever esses contextos, esses conceitos. E perguntar, será que todo mundo que tem dinheiro é porque é corrupto? Será que aquela pessoa que tem dinheiro não é porque ela é também abençoada e está se colocando num lugar para isso e está fazendo e ela pode contribuir para que outras pessoas também partilhem disso, né? E a gente tem uma sociedade muito invejosa em relação a isso também, né? É sempre um problema o outro ganhar dinheiro. Mas não é um problema o outro tá fudido, né? Quando o outro tá fudido, nós estamos aqui. Agora, o outro comprou um carro novo, tá todo mundo já torcendo nós. Por que ele não pode ter o carro dele? Ele gosta de carro. Era o sonho de infância dele. Você acha que Deus não quer tratar essa criança interior dele, mimando? Você quer o seu sonho de infância? Tá aqui o seu sonho de infância. E se a gente tirar essas camadas de conceitos, de julgamentos, de inveja, de dominações ideológicas e narrativas, a gente cria uma energia
que a gente vai se conectando a possibilidades de abundância. Porque abundância não é só o dinheiro. São conexões, são pessoas, são oportunidades. Né? Elas vêm de várias formas. E quando isso vem na nossa vida, a gente começa a sentir esse preenchimento, que é uma coisa que eu acho que todo mundo deve sentir. Porque a gente dissocia do físico para buscar esse preenchimento só no extrafísico. Só que existe um motivo da Terra estar aqui. A gente precisa trazer essa mesma energia e materializar ela aqui para dar recurso, para dar... Gente, é o que Jesus fazia. Para ver todo mundo feliz, comendo bem, dormindo bem, vivendo bem, em paz, tranquilo. Você acha que Deus criou esse mundo aqui com mau gosto? Só para a gente se lascar? Eu vou contar, só para encerrar isso, qual foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive em 11 anos de YouTube. De vez em quando eu recebo mensagens, seu vídeo me trouxe paz, me trouxe alegria, me ajudou nisso, me ajudou naquilo, legal, super legal. Agora, nada se compara a um dia em que eu abri um curso, e nesse curso eu abri um programa de afiliados em que eu dava, 40% de comissão para quem se afiliasse àquele curso, pegasse o curso e vendesse o curso. Então começou a dar dinheiro para as pessoas, uma comissão gorda, 40% de, um curso de R$200, 200, R$300, a cada venda que você faz é mais de 100 conto caindo na carteira sem você ter que sair de casa, né? E eu vou até reabrir isso, porque eu fechei uma época para organizar a questão de gestão de tráfego e tal. Eu preciso voltar a fazer isso acontecer. Mas isso começou a dar dinheiro para as pessoas. Ou seja, todo mundo se ajudava, todo mundo saía ganhando. E uma vez eu recebi uma mensagem de um cara que falou assim, cara, muito obrigado. Porque graças a isso que você fez, hoje eu posso colocar comida na hora da janta aqui em casa para minha família. Júlio, cara, eu até arrepio. Eu achava que você proporcionar uma sensação extrafísica era uma coisa... que era o suprassumo. A pessoa viu uma coisa que ela sentiu paz, ela se sentiu orientada. No dia em que eu ouvi uma pessoa falando, cara, por sua causa eu consegui colocar comida na minha mesa, mano, aquilo me desmontou. Aquilo me deu uma realidade. Eu tô arrepiado o corpo inteiro, cara. E, Júlio, as nossas narrativas menosprezam tanto isso. Porque é uma coisa material, nem só de pão vive o homem e tal. Era material, sim. Era pão. Eles estavam ali comendo, eles não estavam em samadhi, eles estavam comendo. Cara, aquilo me deu uma realização. Que no meu trabalho eu nunca senti um negócio daquele. O cara estava comendo. Material. Ele estava comendo. Isso me lembrou de Jesus. Isso me lembrou de Jesus. O que Jesus fazia? Ele dava pão material para o povo. Ele dava o pão espiritual. Mas não era porque ele dava o pão espiritual que isso negava o pão material. Eles eram complementares e símbolos de uma mesma realidade. Expressões de uma mesma realidade. Tem gente que diz assim, você não pode ter nada nessa vida, porque depois que você deixar ela, você não leva nada daqui. Lorota. Isso é mais uma narrativa para fazer o povo ficar oprimido e se manter oprimido, achando que está oprimido é um passaporte para ir para o céu. Gente, se você tem o seu dinheiro por conta de um motivo exclusivamente externo, uma herança, alguma coisa que você não construiu, você não leva aquilo. Mas quando você começa a entender a prosperidade e a abundância no sentido maior, no sentido de consciência, no sentido de energia, e você se conectar com Deus e falar, caramba, gente, Deus é abundância pura, meu Deus do céu, isso aqui é uma perfeição, é uma abastança, gente, não existe falta, não existe falta no amor. Quando alguém olha para você e fala assim, eu te amo, você sente falta? Ou você sente que nada falta? Nada falta. Quando a gente está no amor, é essa energia que a gente tem que buscar. Se a gente não obstrui isso com as nossas crenças, as questões sociais, enfim. Mas quando você está com Deus, caramba, tudo é perfeito, tudo é nutrido. É abundância pura. Se a tua prosperidade ela começa a ser uma materialização, um transbordamento de um estado íntimo, de crenças, de pensamentos, de uma programação mental afirmativa a isso,
de uma energia que ressoa com essa abundância da vida. Não com a ostentação humana, mas com a abundância da vida, de nada falta. Tudo é pujante, de perfeição, de amor. Quando eu começo a lidar com a prosperidade a partir desse senso, e as coisas que eu tenho à minha volta são transbordamentos materiais a partir dessa energia, meu amigo, quando você desencarna, você pode ir para o plano que for, você pode estar na Terra, pode estar em qualquer outro lugar, você leva isso com você, sim. Você não leva o sofá que você comprou. Mas se aquele sofá veio de uma consciência, de um sistema de crenças, de um trabalho, de uma mentalidade que te permitiu aquele trabalho, de uma energia que te permitiu se abrir para aquela abundância, meu amigo, essa mentalidade, essa abundância, essa energia vai estar com você em qualquer outro plano que você for parar, e você vai manifestar não só aquele sofá, mas qualquer outra coisa muito maior que aquele sofá depois. Então você leva. Você não leva a riqueza que vem de fora. Mas você leva a riqueza que vem de dentro e que manifesta e atrai coisas que aparecem fora também. Então, eu acho que culturalmente, isso é uma coisa que eu acho que todos precisamos aprender. Eu, muito, ressignificar. Eu já me ferrei muito na minha vida por conta dessas coisas e vi que não precisava ser assim. O dinheiro é importante, sim, de verdade mesmo. Resolveria a maioria dos problemas da maioria das pessoas, sim, porque a maioria dos problemas são estruturais. Se você tivesse dinheiro para pagar um médico, se você tivesse dinheiro para pagar uma consulta, se você tivesse dinheiro para pagar uma comida de qualidade, se você tivesse dinheiro para pagar uma academia de qualidade, se você tivesse dinheiro para morar num lugar seguro, se você tivesse dinheiro para morar num lugar bom, que você tem qualidade de vida, grande parte dos nossos problemas se resolveriam porque são estruturais. Existem os problemas kármicos, que são íntimos e aquela coisa toda, existem. Mas existem outros problemas que é, assim, responsabilidade da nossa desorganização humana, social. E isso é apoiado por essas crenças. Estado e igreja. E alguém ganha com isso. Se você pesquisar as instituições mais poderosas do mundo, a igreja vai estar lá em cima, com mais dinheiro. Quem está? O Estado, os políticos. Né? E a gente, que é o povo, estamos aqui catando milho, entendeu? Para sobreviver. Isso não é justo. Deus não quer isso. Tenho certeza. Então, só que ao mesmo tempo a gente tem que desobstruir esses canais de narrativas, de crenças, para que a nossa energia comece a aceitar isso. A gente aprendeu a ter dificuldade em aceitar as coisas, a receber. Às vezes a gente tem mais facilidade em doar as coisas do que de receber. Quando alguém vem trazer a generosidade, a prosperidade para a gente barra, não precisa, imagina, porque eu não mereço. Então, olha como tem crença em cima de crença que barra, inclusive, o próprio amor de Deus para chegar na nossa vida. Vindo, inclusive, e complementarmente, também na forma de matéria. Então, eu acho o assunto da prosperidade um dos assuntos mais deslumbrantes que tem para a gente explorar nessa geração que nós estamos encarnados aqui. Porque as informações que nós temos hoje, não só espirituais, mas sociais, históricas, culturais, nos dão possibilidades de nós ressignificarmos a compreensão disso tudo e materializarmos crenças mais saudáveis em manifestação de justiça social. Mas isso é impossível quando você tem uma mentalidade, um paradigma que diz que não, você tem que se ferrar mesmo e ser pobre, que quanto mais você se ferrar e mais pobre você for, mais Deus vai ficar feliz com isso. Ninguém ganha com isso. Só quem está explorando a gente e ganhando em cima disso.